Nós te agradecemos, Jesus, porque muitas pessoas talvez gostariam de estar aqui, mas não tiveram esta oportunidade. Mas nós estamos aqui, nós queremos te agradecer por isso. Entregamos diante do Senhor a vida, Senhor, do teu servo, daquele que vem em teu nome para trazer a tua palavra à tua igreja. Então, Senhor, tudo aqui é teu. Que o controle, ó Deus, que o Senhor o use poderosamente nesta noite, a falar à tua igreja, a falar ao teu povo, que ele seja o instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Prazer, privilégio, uma alegria muito grande estar com os irmãos novamente. Apresentar a minha família de novo, minha esposa Vanderleia, a mulher sabe que edifica o lar, que tem cuidado de mim, a minha filha Maria Luísa, o meu pequenininho que está na sala lá, o Davi Lucas, e eu tenho um primogênito que é Pedro Henrique, que está casado e, assim, abandonou a gente. Abandonou não, ele está de perto, só que saiu de perto do papai e da mamãe, né? Faz parte da vida. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Confesso para os irmãos que essa palavra que eu vou ministrar hoje, para mim foi um desafio muito grande, porque ela fala muito ao meu coração, e eu queria falar com os irmãos hoje sobre integridade. Integridade que leva à honra. Se eu poderia dar um tema, a minha mensagem seria nesse sentido, né? Integridade que leva à honra. Eu queria compartilhar com os irmãos lá. Nós vamos ler um texto inicialmente, mas nós vamos passear em alguns textos aí. Queria pedir a graça de Deus que nos conduzisse mesmo nesse momento, para que eu consiga transmitir ao coração dos irmãos tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa palavra. Essa palavra, como eu falei, é uma palavra desafiadora para mim. Eu fui desafiado por ela e perguntei muito a Deus, Deus, é isso mesmo? E Deus foi gracioso comigo, né? Eu quero que, em nome de Jesus, Deus faça o mesmo com os irmãos e que eu consiga transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração, no coração dos irmãos. Nós vamos ir lá em Atos 2. Atos 2. A partir do 14. Esse é o nosso texto inicial, nosso texto base. Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Então Pedro se levantou junto aos 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão embriagados, ou não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só até aí, irmãos. Esse texto, só para a gente situar,
Esse texto é a pregação de Pedro, pós o derramamento do Espírito Santo. Essa profecia de Joel que a gente leu, ela está se cumprindo em Pentecostes aqui, que é o dia de Pentecostes, e aí o Espírito Santo é derramado sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas, e aí o povo que estava reunido ali começa a ver aquele movimento do Espírito Santo entre os discípulos, os que estavam seguindo a Jesus, cerca de 120 aproximado. Havia ali o derramamento do Espírito Santo sobre eles, e eles estavam vendo isso acontecendo. E aí Pedro se levanta e eles começam a questionar, dizendo que esses camaradas estão todo mundo bêbado, todo mundo doidão, né? E aí Pedro se levanta como profeta de Deus naquele momento, cheio do Espírito Santo, e explica para aqueles homens o que estava acontecendo. E em si, irmãos, eu não vou me atentar ao texto. O que eu quero me atentar ao texto que Deus falou comigo aqui, que Deus vai nos conduzir, que eu oro muito para que Deus nos conduza ao centro daquilo que Deus ministrou no meu coração. Aqui Pedro, homem já íntegro, restaurado pelo Senhor, pregando a palavra. Aqui é o mesmo Pedro que andou sobre as águas com Jesus, o mesmo Pedro que era pescador, que Jesus chamou e escolheu ele. Ele andou 3 anos com Jesus, vendo milagres e prodígios acontecendo, mas no dia que Jesus foi crucificado, ele negou Jesus 3 vezes. E esse Pedro que está pregando aqui, 3.000 pessoas se convertem. Por que isso acontece? Por que Pedro, um pescador, um homem que era no meio da sociedade, ele não era letrado, ele não era um homem muito sábio? A Bíblia vai dizer isso para a gente, tem alguns sinais que Pedro demonstrava nas suas atitudes, que ele não era um homem letrado, mas ele era um homem, foi aquele que acompanhou Jesus, que o próprio Jesus o escolheu para aquele tempo, para caminhar com Jesus, e ele viveu muitas coisas com Jesus. Só que esse camarada, esse mesmo Pedro, nega Jesus 3 vezes. E eu quero voltar no texto, onde vai falar, onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Que está lá em Mateus 26. Vamos ler o texto aí comigo, por gentileza, não feche a sua Bíblia. Mateus 26, a partir do versículo 31, vai contar essa história para nós. Então Jesus lhe disse, deixa eu ir aqui no meu celular, irmão, que hoje eu esqueci meu óculos em casa, vocês me perdoam. Aí eu tenho que ir no celular, a letra do celular é desse tamanho, eu consigo ler. Mateus 26, 31. E então Jesus disse aos discípulos, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mais adiante um pouquinho, 26:69 aí. Versículo 69 agora. Continuem adiante aí. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigiu para a porta, Pedro foi visto por outra empregada e disse aos que estavam ali,
este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: não conheço este homem. Pois pouco depois aproximou-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. E então ele começou a planejar, a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, olha que desfecho. Esse Pedro que promete a Jesus, na face de Jesus, que o não negaria, que ele estava pronto para morrer se fosse possível, por Jesus, mas ele não ia negar Jesus. Esse mesmo Pedro, poucos minutos depois, poucas horas depois, ele nega Jesus 3 vezes. E como entender isso, irmãos? Por que eu estou falando de integridade para os irmãos? Por que eu quero falar de integridade para os irmãos? Esse Pedro, que foi chamado, caminhou com Jesus, viu milagres e prodígios acontecendo, participou do ministério de Jesus sobre essa terra. Ele viu coisas que muitos de nós queriam ver. Ele vivenciou coisas que nós gostaríamos muitos de viver isso nesse tempo. E esse camarada, ele promete na face de Jesus que não o negaria. E Jesus lança uma palavra sobre ele, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria. O que acontece com esse cara? Quando ele, no último versículo 75, que a gente leu, Pedro saiu dali chorando amargamente. Diferente, irmãos, talvez dele sair dali chorando, talvez ele poderia sair dali ou manter-se naquela questão de não honrar Jesus. Ele poderia. Mas ele, quando chora amargamente, irmãos, esse chorar amargamente de Pedro é o arrependimento. O arrependimento bateu no coração dele. Irmãos, caminhar na fé, irmãos, e dizer que a gente é santo, a gente só é santo porque Jesus justifica a gente só é justo porque o sangue do Cordeiro nos justifica. Nenhum de nós somos santos. Nós não temos capacidade de sermos. É Jesus que faz isso em nós, irmãos. É Ele que transforma a nossa vida quebrada, destruída, muitas vezes, abatidos, e nos tira desse lugar e nos leva a um lugar de honra, um lugar de cabeça erguida. É o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós, irmãos. Não é na força do nosso braço. E Pedro queria fazer isso, e quando ele promete para o próprio Cristo, que ele não o negaria, que se preciso fosse, ele morreria por isso, ele estava fazendo na força do braço dele, irmãos, na vontade dele. E quantas coisas nós fazemos e queremos fazer na força do nosso braço, e muitas vezes quebramos a cara. E às vezes Deus permite que a gente quebre a cara, para que a gente volte e se arrepende. A gente precisa se arrepender, irmãos, de muitas coisas nas nossas vidas. Deus está pronto para fazer algo extraordinário no meio da sua igreja. Eu creio no que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo isso no face a face. Nós estamos vivendo algo extraordinário. Nós acabamos de participar de um momento profético lá na igreja agora. Nós ungimos a nossa liderança, saímos no quarteirão profetizando. Nós encontramos pessoas na rua, profetizamos sobre pessoas, abençoamos, tocamos na vida de pessoas. Eu creio que esse tempo, há um tempo novo para a igreja de Cristo, mas a gente precisa se despertar, irmãos. A gente precisa se arrepender das coisas que nós estamos fazendo na força do nosso braço. E não é na força do nosso braço, é na dependência do Cristo. Pedro tentou fazer da forma dele.
E até prometeu para o Cristo. Quantos de nós já prometemos muita coisa para Deus e não cumprimos, irmãos? Muitos de nós prometemos muitas coisas para Deus, às vezes no momento de emoção, no momento de receber uma palavra, às vezes, ou alguém fala algo para nós, e naquele momento a gente promete coisas para Deus, mas nós muitas vezes não cumprimos isso. E por que não cumprimos, irmãos? Não é porque a gente não tem a boa vontade, que a gente não tem a vontade de fazer aquilo que é bom, aquilo que o Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço, né? Mas quando a gente se coloca na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, a gente consegue avançar como igreja. E eu gosto muito dessa passagem que a gente está falando e desse camarada chamado Pedro. Pedro, entre os discípulos, foi um cara que se destacou, irmãos. Um cara que andou sobre as águas com Jesus, apesar de ter afundado, mas um cara diferenciado. Jesus estava sendo preso no Getsemane, ele arranca da espada, vai na orelha do camarada lá e toma. Arrancou a orelha do cara. Os outros discípulos estavam prontos para correr, ele arranca a espada para defender o mestre. Então ele viveu coisas em Deus. Desse mesmo Pedro, irmãos, muitas vezes, teve momentos que Jesus o repreendeu dizendo que ele era a boca de Satanás. Mas andava e caminhava com Jesus. Caminhou, aprendeu muitas coisas com Jesus. Na verdade, não sei se você sabe, mas o Pedro, ele foi o pastor Pedro. Você sabia que ele era pastor? Pastor Pedro. Ele se tornou um pastor. Aqui, quando ele prega, ele faz essa primeira ministração dele como igreja. Aqui a igreja estava se formando, a igreja de Cristo se forma aqui, irmãos. Nessa pregação, no derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Aqui surge a igreja de Cristo na terra. Aqui se forma o corpo de Cristo na terra. E esse Pedro tem a oportunidade, irmão, de pregar o primeiro sermão, cara. O primeiro sermão da igreja foi ele que pregou. Impressionante. Esse cara é diferenciado, irmãos. Ele era diferenciado. Sabe, ele levantou com entre os 12, no meio dos 12, e foi ousado em Deus e pregou a palavra. Ele deu testemunho. E o interessante é que nessa passagem que a gente leu em Atos 2, lá aquele pedacinho, logo na frente vai dizer que eles continuavam pregando, testemunhando acerca de Jesus. Eles eram testemunhas vivas de Jesus sobre a terra. Irmãos, eu não sei se os irmãos têm uma noção assim, mas eu vou tentar falar bem rapidinho para os irmãos. Mas na cultura judaica, a palavra do judeu, ela tinha muito mais autoridade do que um documento escrito, em algumas situações. Não é à toa que a tradição, né, a tradição da Torá, de contar de pai para filho, vinha de anos e anos, porque eles tinham autoridade naquilo que eles falavam. E Pedro aqui, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, prega para esse povo e 3.000 pessoas se convertem, irmãos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas já pensou a gente pregar uma palavra no meio da multidão e 3.000 pessoas se converterem, irmãos? Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Então, assim, Pedro era um cara diferenciado. E eu quero tomar esse Pedro como exemplo para nós de integridade. Esse camarada, João, vamos lá em João, só para a gente fechar esse desfecho aí que eu estou querendo fazer com os irmãos, para a gente, João 21. João 21, 15 a 19. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que esses outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor.
sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E Jesus tornou a perguntar a Pedro, Simão, filho de João, você me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Pedro, você me amas? E Pedro ficou triste, irmãos. Porque Jesus te perguntando pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E em verdade, lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Irmãos, aqui é onde a integridade do Pedro é restaurada. Jesus ressurreto, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido morto, e Jesus aqui está aparecendo para os seus discípulos num período de 40 dias, e quando ele se apresenta aos seus discípulos, ele sai se mostrando para todos eles, e aqui ele restaura a integridade de Pedro. Pedro estava com sua integridade corrompida, ele não estava com sua integridade a prumo, porque ele estava quebrado por dentro, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, estava perdido. E Jesus chega para ele, tem esse diálogo, e por que Jesus pergunta para ele 3 vezes? Para que ele tivesse arrependimento no coração dele. E ali Jesus mostra para ele o valor que Pedro tinha para Jesus. Ele talvez estava se sentindo um inútil, porque prometer a Deus algo e não foi capaz de cumprir. Ele estava se sentindo inútil naquele momento. E aí Jesus vem, se apresenta para ele e restaura a fé dele. Tira tudo aquilo que, porventura, ele tinha dúvidas, temor no seu coração. Jesus chega para ele e restaura o coração dele. Traz dignidade sobre ele. Jesus mostra o amor dele por Pedro ali nesse momento. Jesus, ao mesmo tempo que Jesus confronta ele com as perguntas, Jesus restaura ele. Esse mesmo Pedro, irmãos, é aquele, e volto a lembrar os irmãos, aquele que nós lemos lá no início, que prega e 3.000 se converte. E falar sobre integridade, eu busquei um textozinho na internet, irmãos, que define bem o que é integridade. Na Bíblia, integridade significa viver de forma honesta, sincera e retidão, em toda conformidade com a verdade e os princípios de Deus, não havendo discrepância entre o que se crê internamente e as ações externas. A gente tem que entender, irmãos, que isso, a integridade, ela anda junto não só interna, mas expressa essa integridade por fora. Uma coisa está ligada na outra, irmãos. Muitos de nós externamos coisas bonitas, maravilhosas, mas aqui dentro não há integridade. O coração está corrompido com muitas coisas, o coração não está em devoção a Deus, o coração não quer mais estar no centro da vontade de Deus. Externamos, criamos máscaras muitas vezes, criamos uma capa muitas vezes, mas o coração está corrompido, o coração está longe de Deus. A integridade tem a ver, irmãos, com algo que está dentro, que externa. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
É algo que vem das nossas entranhas e externa no nosso comportamento, nas nossas atitudes. A integridade tem a ver com isso, irmãos. Lembra do tema que eu falei no início? Integridade que leva à honra. Nós vamos chegar lá no desfecho, em nome de Jesus. A integridade é um estado de ser do indivíduo completo e verdadeiro. Uma qualidade de caráter associada à conformidade e à justiça que se manifesta na adesão consistente a valores morais, mesmo que afaste de tentações. A integridade, sendo um atributo de Deus, implica viver de acordo com os seus padrões, agindo com propósito e devoção à sua vontade. E eu quero trazer algumas características. Característica da integridade bíblica: honestidade e sinceridade, agir de forma aberta e genuína, sem duplicidade, refletindo a verdade em todas as ações. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. É só Deus que pode fazer em nós, através de nós. Retidão e justiça. Viver de acordo com os padrões morais e éticos de Deus, buscando o que é certo e bom. Confiabilidade e verdade. Ser alguém em quem se pode confiar, cujas ações e as palavras são consistentes com os princípios divinos. Coerência. Não há um descompasso entre os pensamentos e as crenças e as ações. Pureza e perfeição. A integridade também é associada à pureza de intenção e à qualidade de ser completo e não corrompido. Decisão e esforço. É uma escolha consistente de servir a Deus e seguir a sua verdade, como fizeram personagens como Josué e Jó. Conhecemos bem a história dos dois, né? Josué e Jó foram homens que em momento nenhum desonraram a Deus ou blasfemaram contra Deus. Mas foram homens íntegros de coração. A base da integridade na Bíblia, a palavra de Deus, a verdade divina, é o fundamento para o desenvolvimento de uma vida íntegra. O exemplo de Deus. Deus é o Criador da verdade e do bem. E os seres humanos foram criados para viver segundo os seus padrões. Modelo de Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de integridade, sendo pleno, justo e autêntico em todo o seu viver. Irmãos, eu sei que essa palavra é uma palavra, como eu falei com os irmãos no início, ela é desafiadora, porque nós podemos ser íntegros em alguns aspectos desse aqui, mas não como um todo. Mas aí é onde entra a graça de Deus sobre nossas vidas, irmãos. E essa graça nos basta para que a gente consiga vencer. Sabe? A gente alcançar essa plenitude de integridade. É através de Jesus, é Ele, é o Espírito Santo que faz em nós. Nós não somos capazes, não temos capacidade, irmãos. A gente não consegue. Mas na dependência de Deus, na dependência do Espírito de Deus, na dispensação do Espírito, nós conseguimos. É possível, irmãos. O nosso maior exemplo é Jesus. Mas você vai falar, mas Jesus era Deus. Era fácil para Jesus. Não, Jesus foi tentado em todas as coisas, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas são todas as coisas. Pensa naquilo que você é tentado aí agora. Pensa. Na coisa mais horrível que você pode ser tentado. Jesus foi tentado também. Mas Ele venceu. Ele nos deixou
o exemplo dele que é possível. É possível, irmãos, ter integridade em Deus. A gente não pode ficar pondo desculpa na graça. Ah, não, a graça de Deus me basta. E continuar vivendo de qualquer maneira. E não buscar essa integridade. É uma busca constante, irmãos. A gente não consegue ela assim, ó. Não é de uma hora para outra. É vencendo dia após dia. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é o que Pedro tinha. Eu tomo ele como exemplo para a nossa vida nessa noite. Pedro todo errado, irmãos. Mas ele estava angustiado. Porque ele se arrependeu de ter negado Jesus 3 vezes. É o arrependimento que nos leva para o centro da vontade de Deus, irmãos. É o arrependimento que nos leva para aquilo que Deus tem para nós. Porque nós somos falhos, irmãos. Nós vamos errar e vamos continuar errando. Mas se a gente depender de Deus, se arrepender dos nossos próprios caminhos errados que estamos seguindo, Jesus é capaz de reestruturar a nossa vida e trazer dignidade para nós. Viver na dependência de Deus é isso, irmãos. Esse Pedro, irmãos, que negou Jesus, que aconteceu tudo isso aqui com ele. A sombra de Pedro curava, irmãos. As pessoas, onde Pedro ia passando, as pessoas eram colocadas na beira da estrada, e Pedro ia passando, e a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Será que a gente consegue viver isso nos dias de hoje, irmãos? Nós temos clamado muito a Deus no face a face, para a gente ver milagres e prodígios acontecendo. Pessoas sendo curadas. Nós temos visto acontecer. Nós temos visto lá testemunho de pessoas sendo curadas do câncer. Nós temos visto muitas coisas acontecendo. Mas é um passo de fé, é um caminhar de fé, irmãos. Não é na força do nosso braço, é na dependência do Espírito Santo de Deus. E se a gente não andar, irmãos, na dependência do Espírito Santo, a gente não vai conseguir vencer esse mundo, irmãos. Porque a gente não tem condições. Nós não temos condições de caminhar sem Deus, na força do nosso braço. E muitas vezes a gente quer caminhar e dizer que a gente é cristão, que a gente está na igreja, participando das coisas, participando da igreja. Tudo isso é muito bom, irmãos. Tudo isso é bacana demais. Mas se a gente não fizer isso na dependência de Deus, não dá liberdade para o Espírito Santo fazer da forma que Ele quer e não da nossa forma, as coisas não acontecem, irmãos. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho, é de acordo com aquilo que está na palavra, é de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos conduz. Isso é ser igreja, irmãos. Irmãos, hoje o Onésio falou um negócio bacana lá de manhã. Nós não somos donos de nada. Você já parou para pensar que você não é dono de nada? Você acha que você tem alguma coisa? Você não tem nada, irmão. Nada. Nós não temos nada. Até o fôlego de vida, se Deus resolver tirar, foi. Você acha que você tem, às vezes, dinheiro, condições financeiras, faz alguma coisa? Não, eu sou dono do que eu tenho. Tem nada, irmão. Quando você morrer, você vai entrar no caixão, você não vai levar nada. Você pode ter carro, ter bicicleta, você não vai levar, não vai caber no caixão, irmão. Não cabe no caixão sua bicicleta. Então, para de idolatrar isso. Para de ficar adorando essas coisas. Porque essas coisas são terrenas. A Bíblia fala e nos orienta a juntar tesouro no céu, irmãos. E juntar tesouro no céu é algo fantástico. E a gente cria desculpa para não juntar tesouro no céu. Você quer juntar tesouro no céu? Vou te ensinar hoje. Em nome de Jesus. Eu gosto muito de ser didático. Como que você acumula tesouro no céu, irmãos? Abençoando. Abençoando. Como é que você abençoa? Você quer dar um presente para Jesus hoje? Talvez você já entregou sua vida para Jesus, seu coração para Ele, mas você sente que você precisa dar algo para Deus. Você quer dar algo para Deus e quer agradar o coração de Jesus?
Traz uma alma para Ele. Você quer presentear Jesus? Presenteie Ele com uma alma. Gaste seu tempo, invista os seus recursos, a sua oração, os seus recursos que você tem e traga alguém para Jesus. Ah, meu irmão, não tem presente maior para Jesus que esse. Você chegar diante de Jesus e trazer alguém que está lá perdido, na porta do inferno, indo para o inferno, e Deus te dá a oportunidade de você trazer essa pessoa para Jesus. Deus usar a tua vida, te dá o privilégio de você poder pregar para alguém e alguém se converter através da tua vida. Meus irmãos, isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Sabe? Mas é na dependência do Espírito. É na dependência de Deus que isso acontece. Não é do teu jeito. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm pedidos para Deus. Mas você ainda não está alcançando isso. Você não está vivendo isso ainda. Né? Por que você não está vivendo isso? Porque você está querendo fazer do seu jeito. E não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Irmãos, quando a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede para Deus. Porque se a gente pede, Deus cria situações. E talvez alguns aqui estão vivendo situações que Deus está trazendo pessoas para perto de você, para você cuidar, para você amar, abraçar, mostrar o amor de Jesus que está na sua vida para eles. E é para você mesmo, irmão. Não é para a pastora da igreja, não é para o pastor, não é para o irmão que está do seu lado, não é para você mesmo. Se Deus colocou alguém na sua vida, é para você cuidar. Você é a igreja de Cristo, você caminha sobre essa terra como igreja de Cristo. A gente não tem que ficar delegando isso para os outros. Se Deus trouxe para nós, é a gente mesmo, arregaça as mangas e parte para cima. A gente precisa avançar, irmãos, como igreja no mundo espiritual. Foi delegada autoridade sobre nós como igreja, irmãos, para expulsar demônio, curar enfermos, expulsar demônios. E a gente fica com medo disso muitas vezes, irmãos. Sabe, irmão, esse Pedro aqui que prega e 3.000 pessoas se convertem, você imagina se ele fosse omisso e tivesse medo? Eu fico pensando, hein, pastor, eu fico viajando nessas coisas. Você imagina se Pedro nega a fé dele nesse momento, mais uma vez? Hein? O que ia acontecer com esses 3.000, irmãos? Sabe? Muitas vezes, irmão, nós estamos caminhando com Deus, dizendo que nós somos crentes, mas nós estamos negando a nossa fé. A gente tem medo de pregar o evangelho para o nosso vizinho. Porque o vizinho que está lá, o bicho é um perturbado. E é mesmo, irmão. Mas você é luz. Nós somos luz para ir lá no meio das trevas e fazer a diferença. Eu tenho lá uns encapetadinhos lá em volta, lá, irmão. Só Deus. Mas é oração, irmãos. E quando eu tenho a oportunidade de falar algo, eu falo. Nós temos que abrir a boca, porque se a gente não falar, as pedras vão clamar, irmãos. Sabe? A gente precisa ser usado como esse Pedro. Sair do nosso lugar de comodismo muitas vezes. Deixar Deus restaurar a nossa integridade e avançar no reino. Sabe? Para a gente avançar, a gente precisa estar nessa dependência de Deus. Vamos voltar lá em Atos 2. Eu nem sei da hora, irmão. Eu tenho até que hora, irmão. Eu às vezes falo muito. São 8h30, tem até que hora? 9? Ah, então estou dentro da benção. Atos 2. Vamos voltar lá no texto. Lá no 32. Atos 2, no versículo 32, diz assim, ó. E Deus ressuscitou este Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Todos nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez. Jesus ressuscitou, irmãos. Exaltando, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vocês, isto que vocês estão vendo,
eles estavam espantados com tudo que estava acontecendo. E Pedro tem a ousadia de pregar e explicar para eles o que estava acontecendo. Pedro estava explicando, pregando a palavra da profecia do derramado do Espírito Santo para aquela multidão. E a palavra de Pedro tinha autoridade, irmãos. E não tinha autoridade somente porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mas a palavra de Pedro tinha autoridade, porque Pedro era uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. Se a gente for ler o texto todo, irmãos, vai dizer para a gente. Ele explica tudo o que está acontecendo no texto. É o sermão de Pedro aí, irmãos. O primeiro sermão da igreja. Pedro pregando esse sermão para multidões se converter. Sabe? E aí, a autoridade estava na palavra de Pedro. Porque Pedro estava falando algo, não estava falando porque alguém disse para ele. Pedro estava falando acerca de Jesus, daquilo que ele tinha vivido com Jesus. Experiência com Jesus. E aí faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida. O nosso relacionamento com Jesus. A nossa vida com Deus. Nós precisamos ter essa vida com Deus. Nós precisamos. Aí você fala assim, irmão, pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei falar. Qual o texto que eu vou dizer para alguém? Você precisa viver isso, irmãos. Nós estamos chegando em um nível como igreja, irmãos, e isso é profético sobre a nação, sobre a igreja de Cristo. Não dá mais para a gente só saber e ter conhecimento acerca de Jesus. É preciso a gente viver Jesus. É o testemunho que está fazendo a diferença, irmãos. Lá fora o que vale não é muito o seu falar, mas é o seu testemunho de vida, é o nosso testemunho de vida. E como isso é difícil nos dias de hoje, irmãos. É desafiador para a igreja. É desafiador para nós demais. Mas nós temos que viver esse Cristo. Não dá mais para a gente ficar só tendo conhecimento acerca de Jesus. Porque ter conhecimento, irmãos, é muito fácil. Você abre a tua Bíblia, você lê, você vai saber tudo acerca de Jesus. Você não precisa ser muito inteligente para isso. Se eu souber ler, souber interpretar uma leitura básica de texto, você vai saber, vai ter conhecimento acerca de Jesus. A questão é, você está vivendo esse Jesus na sua vida, no seu particular, para você testemunhar isso para as outras pessoas? Nós estamos vivendo, irmãos. A nossa integridade em Deus tem sido restaurada para que a gente testemunhe isso para as pessoas lá fora. Porque as pessoas lá fora, irmãos, eles não estão preocupados com o que a gente está falando. Eles não estão preocupados, eles não estão querendo ouvir o que você está falando. Porque eu ouvi acerca de Jesus, irmão. Passa um carro na rua vendendo fruta, ele está cantando um louvor acerca de Jesus. Falando de Jesus. Um louvor. Hoje, todo onde você vai, você entra em um comércio, tem lá dificilmente não é um louvorzinho tocando. Então não é muito falar de Jesus. O mundo não está olhando para nós, querendo ver a gente falar acerca de Jesus, mas o mundo está olhando para a gente, querendo ver Jesus em nós. E Jesus só vai ver, as pessoas só vão ver Jesus em nós se a gente viver Jesus, irmão. É se aproximar dele, deixar ele moldar o nosso caráter, deixar ele trazer a nossa integridade de volta, trazer os princípios da palavra de Deus ao nosso coração para a gente viver eles. Não é só ter conhecimento acerca disso, mas é viver isso. Isso vai fazer a diferença. Esse momento da igreja, ele está à porta, irmãos. E é duro a gente dizer, mas muitos vão ficar para trás. Muitos não estão tendo entendimento acerca disso. Acerca de que nós precisamos viver Jesus e não simplesmente ter conhecimento acerca dele. Ter conhecimento acerca dele, muitas pessoas têm. É só você fazer uma faculdade, você fazer um curso teológico, você vai ter conhecimento acerca de Jesus, você vai ter conhecimento acerca das Escrituras. Mas a grande questão é, nós estamos prontos para viver isso? Ou se deixar ser moldado por Deus para a gente viver isso? A gente está com o coração sensível, nós estamos com o coração
em Deus para que Deus faça isso em nós? Essa é a grande questão, irmãos. As pessoas lá fora estão cansadas de ouvir acerca de Jesus. Elas estão querendo viver Jesus. Que a gente viva Jesus e expresse a glória de Deus. Esse Pedro, que negou Jesus, que foi chamado de endemoniado pelo próprio Jesus, apartai-vos de mim, Satanás. Jesus falou isso para Pedro. Esse Jesus restaura a vida de Pedro. E Pedro faz a diferença no momento que tem que fazer. E nós estamos sendo desafiados nesse tempo, irmão, como igreja, para fazer a diferença. Mas a gente precisa ter nossa integridade em Cristo. A nossa integridade em Cristo, lembra do início que eu falei? Vai nos levar à honra. E que tipo de honra, irmãos? A nossa integridade em Deus restaurada, assim como aconteceu com Pedro. Pedro honrou a Deus. Pedro honrou o chamado de Deus sobre a vida dele. Ele não vacilou, irmãos. Ele não negou Jesus quando a integridade dele foi restaurada. Ele não negou Jesus, ele foi ousado em Deus. Cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio porque ele estava vivendo aquilo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes a gente acha que é pular, rodar e rodopiar, falar em línguas, e tudo isso é muito bom, irmãos. Mas ser cheio do Espírito Santo é quando você é desafiado e confrontado muitas vezes pelo seu vizinho. Confrontado muitas vezes pelo seu cônjuge. Por irmão dentro da igreja, muitas vezes que te confronta, te exorta com alguma coisa. É nessa hora que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Para também entender que nós precisamos ser podados. Para entender que nós precisamos ser corrigidos. Não é só mil maravilhas. Se a nossa vida está na mão de Deus, irmãos, se nós somos de Jesus, se nós somos verdadeiramente dele, tudo que acontece na nossa vida é permissão dele. Nada vai chegar na nossa vida que não seja permissão dele. Isso a gente precisa entender. Porque Deus permite chegar algumas coisas na nossa vida para a gente se arrepender de algumas coisas, irmãos. Porque a gente é teimoso, somos teimosos, desobedientes muitas vezes. Mas a gente precisa ser apertado por Deus muitas vezes para a gente voltar para o prumo, voltar para o alinhamento, para aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Sabe, irmãos? É um momento desafiador para a igreja. Isso é indiscutível. Irmãos, eu costumo falar que a gente tem três passos básicos, a liçãozinha de casa, para ser crente. São 3 coisinhas básicas que a gente precisa fazer. Isso é o bebezinho na fé que tem que fazer isso. Orar, jejuar e ler a Bíblia. Orar, jejuar e ler Bíblia. Orar, jejuar e ler Bíblia. O ler Bíblia é você ter conhecimento acerca da palavra, das verdades dela. Jejuar é para você matar a tua carne. Oração é para você se aproximar de Deus, ter relacionamento com Deus através da oração. A oração te leva a se quebrantar diante de um pai. São princípios básicos, irmão, são 3. Isso eu vou fazer aqui fazer um levantamento do IBGE agora. Quem orou hoje? Quem leu a Bíblia hoje? Quem jejuou essa semana, irmãos? Quem de nós tem assumido um propósito com Deus de jejum e oração? Para abrir mão da nossa vontade, para que a vontade dele cresça em nós? Quantos de nós? Talvez muitos de nós estão aqui, passamos o mês todo e não jejuamos ainda. Entramos nesse mês agora, não, esse mês eu vou fazer um propósito com Deus. E a gente não faz. É hoje, irmãos. Não é amanhã. Ah, amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou evangelizar. Ah, não, amanhã eu vou ler a Bíblia. Amanhã eu vou fazer um propósito para me ler a Bíblia toda. E a gente não faz, irmão. A gente promete para Deus muitas coisas, mas não cumpre. Jesus está cansado disso, irmãos. Jesus está com o coração doendo em relação à igreja. Eu tenho sentido isso no meu espírito, irmão, no meu coração. Jesus muitas vezes olha para a gente e vê, e o coração dele dói, porque ele chama a gente para ser algo e nos delegou autoridade, liberou autoridade sobre nós, mas nós não exercemos. A gente muitas vezes vê um cara endemoniado, possesso, a gente não tem coragem de chegar em nome de Jesus e expulsar esse demônio. Muitos de nós têm medo. Mas sabe por que você tem medo? Porque você não tem relacionamento com Deus.
Você não tem relacionamento com a palavra. Sabe? E a gente, por não ter essa proximidade com Deus, o conhecimento das verdades de Deus, a gente passa de lado. E deixa o cara lá sofrendo muitas vezes. Está na hora, irmãos, da gente despertar como igreja. E avançar como igreja. Avançar como igreja. Esse é o momento da igreja. Irmãos, os campos não estiveram tão brancos como está agora. E nós falamos uma palavra, nós estávamos na reunião agora e um dos nossos pastores levantou e falou assim, os campos não estão brancos, está apodrecendo, porque os trabalhadores não estão trabalhando. Irmãos, isso é duro essa palavra. Mas essa palavra foi falada hoje no meio da liderança da igreja hoje. Sabe? Os campos já não estão brancos, estão passando da hora de colher. Porque a igreja está dormindo. A gente está fechado entre 4 paredes, irmãos. E isso aqui que entre 4 paredes é maravilhoso. Mas a igreja não foi chamada para estar aqui dentro de 4 paredes. Nós não somos igreja de 4 paredes. Eclésia, a palavra eclésia vem de ser, a tradução dessa palavra é chamados para fora. Não é chamado para dentro, irmãos. Nós muitas vezes estamos invertendo a ordem das coisas. Nós estamos sendo igreja aqui dentro. Ser igreja aqui dentro, irmãos, é muito fácil. Ser cheio do Espírito Santo aqui é muito fácil. Irmãos, as irmãs aqui que tocam louvor aqui abençoado, irmãos, tem hora que dá vontade de voar, sair correndo, sair pulando. Dá. Porque tudo isso é muito bom, a gente se alegrar na presença de Deus. Mas lá fora, como tem sido a nossa vida, irmãos? Será que a gente está como esse Pedro, negando Jesus? Ou a gente está como um Pedro restaurado, com a sua integridade intacta, pregando o Evangelho, evangelizando, cuidando das pessoas? Que às vezes você também não tem um chamado muito do evangelístico, não é muito a sua pegada. Mas você tem um chamado para cuidar de pessoas. Entende? Deus às vezes manda pessoas ao pé de vocês e fala, eu não aguento mais essa bênção na minha vida, que só me perturba, só me atormenta. Mas é para você cuidar, irmão. É para você demonstrar o amor de Cristo que está na sua vida para essa pessoa. É para você ser igreja, amar. A igreja tem que amar. A igreja, irmão, são dois mandamentos básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos, os 2 maiores mandamentos que abrangem toda a lei. Tudo que você quer aprender sobre Bíblia, sobre conhecimento, sobre profecia, está nesses 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus, ame sua esposa acima de todas as coisas. Ame seu esposo acima de todas as coisas. Ama a tua igreja acima de todas as coisas. Não é Deus, irmãos. Deus é o ponto central. Ele é a coluna, ele é o... Ó. E olhe para o teu irmão e ame o teu irmão. A Bíblia nos ordena a amar o nosso irmão, a suportar o nosso irmão em amor. Suportar o nosso irmão em amor, irmãos, não é, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais esse fardo. Não é isso, irmão. Suportar em amor é amar. É amar aquele que fala mal de você, que te maltrata muitas vezes. É amar. É difícil, irmãos, a gente amar aquele que maltrata a gente, mas amar aquele que nos ama, que está nos acolhendo, é muito fácil, irmão. Que diferença nós estamos fazendo? Ser igreja, irmãos, é pagar o preço. O nosso chamado é para pagar o preço. A tua vida não te pertence mais. Você acha que você é dono dela, mas ela não te pertence. A nossa vida não nos pertence mais. Se a gente entregou para Jesus, quando a gente entrega algo, irmãos, é como esse celular aqui, está na minha mão. Eu vou entregar. Quando você entrega e não põe a mão, mas não é sua. Quando você dá, eu vou dar esse celular para alguém, eu vou dar para alguém, eu dei, não é meu mais. Eu entreguei. O entregar não te pertence mais, a sua vida não te pertence mais, é de Jesus. Só que a gente entrega, mas quer segurar. A gente entrega, mas não entrega, né, irmão? A gente entrega, mas fica segurando. Não, Deus, aqui não, aqui é eu, não. E Deus quer fazer a obra perfeita, agradável nas nossas vidas, poderosa. Deus quer usar a nossa vida poderosamente, mas a gente não deixa, porque a gente fica segurando.
Pedro foi esse cara. Foi esse cara que teve a sua integridade restaurada e honrou a Deus até os últimos dias dele. Sabe? Esse Pedro, ele serve de exemplo para a nossa vida. Eu tomo ele hoje como referência para nós. Claro que nossa referência maior é Jesus, indiscutível. Mas o que a experiência que esse camarada teve de vivência com Jesus, caminhou no ministério de Jesus junto com Jesus, esse cara experimentou e viveu coisas extraordinárias. A gente pode aprender muito com a vida dele. A questão da integridade, eu gostei muito disso. Essa questão da integridade de Pedro sendo restaurada, porque Pedro só fez o que fez, porque ele se submeteu à vontade de Deus, ele se arrependeu daquilo que ele negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu, ele retomou, ele refez a rota dele. Por isso Deus usou a vida dele. Sabe? E a partir dele, irmãos, a igreja foi formada. E você hoje está aqui ouvindo essa palavra e você foi alcançado, nós fomos alcançados, foi porque esses camaradas começaram lá atrás. Porque se ele não pregasse lá atrás, talvez esse evangelho, esse poder da salvação não chegaria até nós. Sabe? Nós temos um chamado, irmãos. Eu quero ler esse chamado com os irmãos. Mateus. Vamos lá em Mateus. É muito conhecido. Mateus 19. Vamos no 18. Mateus 26, 28, 19. 18. Que é os Mateus 28. Mateus 28. É o chamado da grande comissão que a gente usa, teologicamente falando. É o chamado da igreja. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, ou ensinado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. É isso aí. Esse é o chamado nosso, esse é o nosso chamado maior, irmãos. Fazer discípulos. Mas como que a gente faz discípulos se a gente não é discípulo? Isso é muito interessante porque os apóstolos só conseguiram fazer discípulos de Jesus porque eles eram discípulos de Jesus. A experiência de vida deles, aquilo que eles viviam, eles transmitiam para outras pessoas. E as pessoas eram tocadas, eram curadas, eram restauradas. Se a gente for ler aí em Atos, continuar lendo Atos, Deus, a própria palavra vai dizer que as pessoas iam se convertendo e iam se acrescentando à igreja, de acordo com aquilo que o Espírito Santo ia salvando. A igreja crescia. Sabe, irmãos, a gente para crescer e para avançar no reino, a gente precisa ser igreja, precisa ter essa integridade em Cristo restaurada. Muitos de nós estão dentro da igreja, caminhando até dentro da igreja, até se esforçando para fazer algo dentro da igreja, mas a nossa integridade está comprometida. Nosso coração está comprometido. Sabe, muitas vezes nosso coração está comprometido com as nossas feridas, com as nossas mazelas. E a gente não consegue avançar no reino espiritual. A gente perde muitas oportunidades, porque a gente está preso com as nossas próprias dores. E a Bíblia diz que a gente deve trocar os nossos fardos com Jesus, porque o fardo de Jesus é leve. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está o teu coração, como está a sua integridade em Deus. Eu não sei como que está a sua vida com Deus. Talvez você está hoje como um Pedro. Talvez negando Jesus. Ou talvez com a sua integridade corrompida, precisando ser restaurada por Jesus nessa noite. Eu não sei como está o teu coração, como está a sua vida. Eu não sei como tem sido a sua convivência com esse Jesus.
Mas Jesus está querendo levar a gente num nível mais profundo, irmãos, com Ele. Nós precisamos avançar como igreja, sair desse nível raso, muitas vezes, com Deus, para mergulhar em Deus. A gente só vai conseguir viver coisas maravilhosas em Deus, como esses discípulos, como esse próprio Pedro viveu, estando em Deus, mergulhados, encharcados em Deus. Sabe, irmãos? Eu não sei aquilo que você tem pedido para Deus, ou falado acerca de você para Deus. Mas talvez Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para restaurar algumas coisas na sua vida. Assim como Ele restaurou na vida de Pedro, o mesmo Jesus que fez, está aqui hoje e tem poder para fazer na sua vida. Quero chamar o Ministério de Louvor para subir. Pode subir para a gente cantar alguma coisa, para a gente louvar a Deus, que eu estou finalizando. Mas talvez hoje você está aqui com o seu coração até desejoso, desejosa, de viver algo profundo em Deus, mas você não tem conseguido. Você não está conseguindo avançar. Você não está conseguindo experimentar esse Jesus. Como eu vou falar, como o jovem fala lá, na veia. Viver Jesus de verdade, não só acerca de saber acerca dele. Mas talvez você está precisando hoje experimentar mais algo profundo de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus te trouxe aqui nessa noite. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque tem pessoas aqui que precisavam ouvir essa palavra. Pessoas aqui que precisavam se render a essa palavra. E o meu apelo nessa noite é para que você realmente se renda à vontade de Deus. Aquilo que eu falei no início, Deus não está querendo que você demonstre uma coisa por fora que você não está vivendo dentro. Deus está querendo que você externe sim, que você tenha coisas, expressando a glória de Deus na sua vida. Mas se o seu coração não estiver vivendo isso, irmãos, não vai valer a pena. Você precisa viver isso em Deus. Como eu falei no início, é de dentro para fora. Não só uma coisa externa, de aparência, mas Deus quer que a gente viva isso na íntegra. Que a gente viva verdadeiramente Jesus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente louvar. Sorriso é vida em mim, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu amo sua presença.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Quero ir mais Aleluia. fundo. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero te chamar, você vir cá na frente, todo mundo. Vem cá. Pra gente orar junto, pra gente ir embora. Todo mundo, por favor. Chega aqui. O pessoal que tá no sonho, vem cá também. Vem cá, irmãos. Fica de pé, faz um esforçozinho. Então vamos orar junto agora.